Fala galera, beleza? Aqui tá Farol Ousado do Visão de Palco. Tô com Dora Guimarães aqui do meu lado, tá? Uma cantora, música de excelente qualidade. E a gente resolveu bater um papo aqui. A gente vai iniciar um projeto chamado Papo de Músico, né? Através de umas lives. Eu vou informar pra vocês, vou divulgar como é que vai funcionar. Mas como a gente tá num evento aqui presencial sobre marketing, né? Que é o que a gente tá buscando pros músicos, eu resolvi bater um papo com ela aqui, a gente falar um pouquinho, conhecer um pouco da história dela, da música, que eu tenho certeza que vai conectar muita gente. Beleza? E aí, vamos lá. Fica à vontade, Dora. Oi, Tafarel. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. A gente já bateu um papo posteriormente, né? Conheci a história dela, por sinal, muito bacana na música, né? E aí eu pedi pra ela basicamente dividir um pouquinho com vocês pra gente estar falando um pouquinho aí da realidade musical dela, que deve identificar com vocês também. Fala pra mim. Bom, primeiro oi pro pessoal que tá te assistindo, né? Conheci o Tafarel por aqui, a gente fica falando de música. E aí entramos nessa história de como é que foi minha vida. E tá sendo muito legal te conhecer. Bacana, legal. Bom te conhecer também. Mas diga. Então, basicamente a gente queria entender um pouquinho da sua trajetória, né, na música, né? Como é que foi sua trajetória dentro da música, né? Como é que foi seu início, por exemplo? Bom, o início, resumindo, todo músico nasce músico, né? É verdade. A gente nasce com um ouvido musical e isso vai te pegando desde criança. Aí você entra na adolescência, cantando. Mas eu tinha um problema com a família que achava que não negavam, mas... Também não apoiava. Não apoiava. Faz aquela cara de... O pessoal fazia aquela cara de... não sei bem o que você está fazendo. Será que vai dar certo? Isso, uma coisa assim. Ou fazia aquela coisa que não estava vendo, passa batido. E eu tinha aquela certeza de que não era aceita por isso. E aí eu fui fazer arquitetura e na mesma época comecei a namorar, noivei e tal. E a arquitetura não me agradava muito, não. Casei. Não era uma paixão, né? Não, casei. A paixão estava voltada para música. Estava sempre voltada para música. Quando eu terminei o colegial, que a gente teve uma festa, e eu cantei. E aquele dia, na escola, na festa de final de ano, e eu já cantava ali, eu cantei. Na realidade foi até uma dublagem, dançando, eu sou muito performática. E ali eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Mas fui fazer aquela coisa, eu vou fazer arquitetura, porque queriam que eu fizesse engenharia, pela facilidade com matemática, que eu odeio. Eu tenho facilidade só, mas eu odeio. Na verdade, você gostava da música, fazia arquitetura, mas queriam que você fizesse engenharia. Que eu fizesse, bacana, né? Bom, aí quando eu casei, eu tive uma facilidade para isso. Porque ele falou, bom, vai então procurar música, vai atrás. Comecei a cantar em barzinho. Mas aí você já tinha uma outra profissão ou você já vivia da música? Não. Eu estava fazendo a faculdade. E tocava? Larguei. Não, na época não, porque eu era solteira, não podia, né? Sim. Quando eu casei foi que eu achei algum apoio, né? Falei, não, vai atrás, é o que você gosta, vai atrás. Aí eu comecei a procurar. Aí comecei a fazer violão, canto, fazia canto, mas já cantava, fui aperfeiçoar um pouquinho. E comecei, ele ia em algumas apresentações, comecei a conseguir um barzinho para cantar. E ele ia em algumas apresentações, a princípio é tudo muito fácil, né? O maridão deixa, né? E naquela época eu ainda bobinha, casei com 21 anos. Tranquilo, vou lá, vou cantar. Comecei a cantar em alguns bares. Mas a noite também é ingrata, né? Principalmente para quem é casada. E pega um pouco. Claro que a música tá para todo mundo, né? Sim. Mas eu imagino que para a mulher, porque ela tem uma rotina diferente, inclusive de filho, né? Não sei se na ocasião você já tinha filho. Não. Mas para a mulher realmente conseguir manter, né? Essa vida de noite tocando, né? E ter que, de certa forma, um pouco mais difícil, né? Do que pro homem, né? Ainda era mais fácil, porque ele me acompanhava, mas ele falou, eu não vou te acompanhar em todos os dias que você vai cantar. E nem em todos os lugares. Aquilo ficou uma dificuldade para mim. E eu não via uma... E você naquela ocasião também era remunerada, os eventos sim. tinha, ou seja, já passava a ser... Já.
o seu ganho, né? A profissão. Eu não tocava, eu não toco, quando eu me apresento eu não toco porque eu sou muito performática. Então o violão me atrapalha. Sim. Tá? Aí fui cantando e tal, mas com o tempo aquilo foi criando uma crise, né? Familiar. Do casamento e tal. E a mulher acaba cedendo um pouco, fica naquela, tá bom, então eu vou fazer violão, vou tocar, vou aperfeiçoar, fui lá. Tipo, saiu mais um pouquinho do palco e foi estudar, tipo, pra não largar a música. Isso, pra não largar. Pelas forças em gerais, né? Você, tipo, você acaba de alguma forma abrindo um pouco mão, mas não querendo largar de uma grande paixão. Não, né? Nunca larguei, faço isso direto. Não ganho mais com isso, mas eu canto sempre. E aí com o tempo fui aprendendo, melhorei e comecei a me apresentar, os amigos me chamavam e todo mundo gostava muito de ouvir. Você tem um timbre bacana, né? Tenho, eu sou contralto, é um tom legal pra bossa nova, pra jazz, isso que eu ia falar, qual eram as suas influências? Quais são as suas influências? A Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, adoro música. Eu gosto muito do estilo que tem hoje, que é o folk inglês. Eu acho que na época eu também não conhecia. Tanto, né? Mas tem um cantor chamado Fink na Inglaterra, que eu sou fã dele, e não conhecem muito aqui no Brasil. E você, na verdade, não tinha só uma vertente, digamos assim, nacional, né? Não. Você chegou a cantar também outros em outros idiomas? Cantei, cantei música italiana, cantei música portuguesa, cantei fado. E como é que você enxerga o mercado, esse mercado hoje de uma música bem mais popular do que só um MPB, né? Do que um bossa nova hoje, né? Porque a gente tem uma mudança cultural e musical, falando a nível Brasil, né? Claro que o Brasil é muito grande, cada região tem a sua peculiaridade, né? Cada estado tem um estilo mais... mas como é que você vê hoje? Porque assim, eu vejo que a grande dificuldade de alguns músicos, né? A galera que se conecta, que fala comigo, é que às vezes o estilo dela não tem uma certa valorização, né? Sim. Ou não tem mercado, né? Assim, chega um ponto A que não tem mercado. Eu prefiro acreditar que todo negócio, todo estilo tem mercado, desde que a gente consiga se divulgar e levar o nosso trabalho para quem realmente quer ouvir, né? Mas assim, como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que as grandes empresas fonográficas, elas apostaram em um tipo de música só. Então assim, eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que estar aí no mercado, mas a gente focou demais, as indústrias focaram demais no sertanejo. E eu acho que deveria ter mais espaço para outros tipos de música. E você não acha que... Porque assim, a indústria, ela é um negócio, né? Sim. E eu pontuo muito, a gente faz muitos vídeos falando pra galera que assim, a música, por ser uma paixão da gente, a gente tende a não levar ela como uma profissão. E acho que isso é um grande erro dos músicos. Porque a gente não olha a música como um trabalho, porque é uma paixão tão grande que a gente faz por amor. Né? Quem aqui nunca tocou de graça, né? Quantas foram as vezes que... Já, muito. Quem aqui nunca tocou de graça? Só que muitas das vezes a gente acaba esquecendo que para mantermos essa nossa paixão, a gente tem que ser remunerado por isso. Sim. Se não acontece o que acontece com a maioria dos músicos, deixarem de levar o seu dom musical para o mundo, para o Brasil, para as pessoas. Porque a gente sai um pouquinho do, sei lá, é muito amor e às vezes pouco profissionalismo. Mas pensar foi com isso. Uma das coisas que aconteceu comigo. Eu acho que o artista brasileiro, eu não sei em outros países, não posso falar, mas eu acho que o brasileiro, eu acho que é no geral dos artistas, mas eu acho que o brasileiro mais. A gente não enxerga o trabalho musical como uma coisa a ser empresariada por nós mesmos. Sim. Eu acho que a gente pode empresariar isso. Por exemplo, qualquer empresário, você vai abrir uma loja, você vai fazer qualquer coisa, você vai fazer aquilo sozinho, você abre sozinho, você não precisa de... Não é que não precisa, nem quer. Sim. O empresário para ficar te forçando a fazer isso e aquilo. E a gente espera o tal do mecenas que queria. Antigamente tinha o mecenas. Parece que a gente fica esperando o tempo todo o mecenas e não tem. E isso aconteceu comigo. Na minha época a gente tinha muito na época que eu falo assim de início de banda, né, de música, a gente esperava
o teu CD numa grande gravadora, fechar contrato com uma gravadora. Né? A visão era essa. Era assim, fechou contrato com a gravadora, você estoura. Claro. E claro que muita gente fechou contrato e não estourou, mas era a grande referência naquela ocasião. Dentro do que você falou, Dora, que me chamou a atenção, foi o seguinte. Realmente, assim, qualquer negócio hoje no Brasil, o cara tem que estudar a parte do business, né? A parte do negócio. Não é simplesmente, sei lá, o cara, um exemplo que você deu, o cara abre uma loja, ele simplesmente abre a loja e começa a vender algum produto que seja. Não funciona só assim. O cara tem que entender um pouquinho do marketing, o cara tem que ter um pouquinho de finanças, tem que entender um pouquinho de CLT no Brasil, como é que contrata, como é que de liderança. O cara tem que entender de uma série de outras coisas. E eu percebo que na música, a preocupação do músico é só músico. É só músico. E assim, primeiro porque eu vejo que não existe assim... Não sabe se vender. Não sabe se vender e nem existe algo que oriente a ele. Por exemplo, você vai estudar, eu por exemplo também estudei muito, eu também fiz canto coral, tá? Na UERJ, fiz percussão, música fabrique, teoria musical, então assim... Eu cheguei a estudar muita coisa de música. Só que a nossa preocupação era justamente ser o melhor musicista do nosso bairro, da nossa região, nossa cidade. Porque é a paixão, né? Você quer sempre ser exatamente. melhor. Só que, depois de uma certa maturidade, você entende que, infelizmente, não é só isso que te projeta. Sim. Não é só isso que vai te garantir. Né? E como qualquer outra profissão, não adianta o cara ir lá abrir uma loja e se ele não souber vender, ele abrir uma loja eu não sei vender, eu abri uma loja, mas eu não sei qual imposto eu pago. Então a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. E no segmento da música, não. O cara quer ser o melhor músico, quer ser o músico mais virtuoso. E ele esquece de fazer o marketing, de como vender o produto musical dele, de como se colocar, de como de repente se desenvolver. No palco ele até se desenvolve porque faz parte do negócio dele, mas esquece da parte de trás, do business, E hoje a gente tem um mundo digital que a gente pode trabalhar como nosso próprio empresário. Sim. Não tinha isso, não sei na sua época. Não tinha. Na minha não tinha. Então hoje existem outros meios, tanto que eu acho que uma das coisas, eu falei que a indústria fonográfica não tá só dando abertura para um nicho, Sim. Mas talvez até porque esse nicho aceite melhor, né? Ficar só naquele tipo, só naquela musiquinha e tal, aquela coisa. E o músico hoje, o músico bom, o cara que estudou muito, que é essa paixão, que sabe muito, ele tem meios de se projetar, inclusive sozinho. Sim. É o que eu vejo e em vários vídeos que a gente acaba postando aqui no Visão de Palco, eu vejo como a maior lacuna do músico hoje, aí serve até como uma pergunta para você, na maioria das vezes ele não sabe se projetar, como divulgar o trabalho dele. Ele faz assim, acho que a rotina normal, o cara inicia um projeto musical, cada um no momento, e aí ele fecha um show ou outro, de graça ou não, mas começa a tocar, porque assim, dentro de casa ninguém vai conhecer ele, então e daí ele começa a gerar o que a gente chama de boca a boca, né? Acho que o boca a boca é uma coisa que funciona desde 100 anos atrás e vai continuar funcionando, mesmo com uma era digital. O boca a boca, inclusive, é muito forte, né? Você tende a fechar muito mais no boca a boca. Só que o boca a boca, eu costumo dizer que não escala. Você vai para um show e faz show para 100 pessoas, a probabilidade de você ficar em 100 pessoas. Agora, se você chega naquele show, grava, faz uma live, você não tá só para 100 pessoas. Não. Você tá para 100 pessoas presenciais e de repente para mais 100 online. Tem um mundo digital para você lançar Exatamente. Isso, né? E eu vejo como essa grande dificuldade dos músicos, né? Como é que tipo você enxerga isso hoje, aí trazendo, né, para o mundo atual? Como é que você vê os músicos, tanto você quanto os músicos que você conhece, como é que eles encararam essa adaptação? Porque o mundo evoluiu em tudo, em todos os aspectos. E às vezes eu tenho a sensação que os músicos, musicalmente, evoluíram muito, mas não evoluíram com a evolução tecnológica, por exemplo. Não sei como é que você enxerga isso. Essa pergunta que você me fez foi ótima, porque eu tenho vários amigos músicos, alguns famosos, alguns tocam... tem alguns que tocam em emissoras grandes, tocaram em emissoras grandes com contrato na televisão. E... eu encontrei outro dia e falei, amigo, e aí, como é que tá? Tocava com gente grande. Ela vai, Dora,
eu toco há tanto tempo, ele toca contrabaixo, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, ele toca contrabaixo acústico, toca muito bem. Aliás, ele é professor, o cara é um gênio. E o elétrico. E ele falou, cara, eu falei, e aí, como é que você tá? Ele falou, eu não fiz plano B e eu tô querendo ir pro plano B e não tem. E ele, tipo, não sei como é que eu faço. É, né? E ele já tem, né? Ele é um pouco mais novo que eu e tem família pra cuidar. De vez em quando ele pega um contrato ou outro. Algumas pessoas, inclusive que ainda estão começando, ele já é gabaritado. Sim. O contratam porque estão pagando ali. E muitas das vezes ele tem um cacique muito maior do que essa galera, mas... Então, mas talvez não eu vejo assim, vários deles da mesa. Tem um outro que já está no 3º CD, tocou na Dinamarca, amigo meu, e fui outro dia, aniversário dele, vai uma moçada muito boa. Sim, Aniversário dele é sempre ótimo, porque todo mundo tocando, todo mundo canta, música, né? É uma maravilha. Mas foi para Dinamarca, fez Lei Rouanet, tocou em alguns teatros com o que conseguiu da Lei Rouanet e tá aí na mesma. E aí, galera, beleza? Então, normal, né? Papo de música é assim, né? A gente acabou sendo interrompido, né, Dora? Apagaram a luz lá onde a gente tava batendo um papo, né? Mas faz parte, né? A gente sabe que fazer um bate-papo com músico é assim mesmo. Na noite pode acontecer de tudo. E aí a gente estava pontuando uma outra situação que, assim, a gente tinha até falado de alguma coisa, mas como é que você vê, Dora, hoje o marketing para os músicos e como é que você enxerga hoje, tipo, como é que seria mais fácil para os músicos se projetarem, de repente, em cima de alguma metodologia, em cima de algum início, meio e fim, né? Porque o músico não tem muita orientação, né? É só, como a gente estava falando, aquela orientação de tocar, aprender o instrumento, mas não de se divulgar, vender o seu show, né? Uma coisa que eu sentia muita falta na época, era que alguém... É isso que eu falo. As pessoas ficam esperando mecenas, né? Mas eu acho que na realidade hoje não seria o mecenas, mas você fica procurando, pensando em alguém que possa te orientar qual caminho você pode seguir. Sim. Então eu pensava muito nisso. E o pessoal pensa hoje no empresário. Mas o empresário, ele vai te segurar, você fica refém daquilo que ele quer que você cante, ou que você toque, entendeu? E às vezes você tem uma paixão por um determinado tipo de música e dá certo, sim, tudo pode dar certo. Sim, só você precisa bem estruturado, orientado, bem estruturado, dá pra fazer. Eu vi, assim, logo depois de uma geração ali de gravadoras muito forte, que entrou a parte da pirataria, que aí quebrou muita gravadora, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Esses empresários, né? Empresários e produtores, eles já não queriam, antigamente, assim, você pegava uma banda e a gravadora produzia tudo, né? Investia X, você simplesmente, o músico ia lá, assinava o contrato e a gravadora investia tudo. E aí, num segundo período, onde realmente descapitalizou muito as gravadoras, começou os músicos terem que mexer com isso um pouco mais. Então, assim, o empresário, né, dentro do ramo da música, ele já não queria pegar o cara cru. Tipo, sem base nenhuma, ou de fãs, ou de CD, ele já não queria pegar, ele já queria pegar alguém um pouco mais pronto. Né? E naquele momento talvez nem era tão pronto igual hoje tem uma necessidade. O pronto era o cara que já tinha um single, ou que tinha um CD gravado, ou que ele já tinha uma certa projeção, ou uma base ali de fãs. No momento atual, você não tem nem a gravadora forte para te bancar, que era o que acontecia há anos atrás, não tem nem aquele cara que quer pegar alguém pelo menos um pouco preparado. Na verdade, hoje, o empreendedor, para ele talvez musical, talvez não vale tanto a pena estar investindo, porque chega um outro artista, coloca a música dele, sabe se divulga na internet e acaba fechando o show, por exemplo, sem ter toda uma estrutura por trás. Porque a mídia digital hoje, né, te proporciona isso. E você estava pontuando de alguns grandes músicos e amigos que tiveram contratos em emissoras, né? Que provavelmente naquela época devia ser o sonho da maioria dos músicos, né? Que era uma boa garantia e uma grande visibilidade. E a sensação que eu tenho é que alguns músicos também não se adaptaram
o momento atual, né? Para a evolução tecnológica. Você sente que é um pouquinho disso? Porque... Não, eu sinto. Eu sinto porque a gente vê, eu acho que assim, o pessoal mais jovem ainda tem um pouco de talvez essa visão Sim. de que o meio digital dá condições para aparecer. É porque eles meio que já nascem em cima dessa plataforma, né? Já. E eu acho que não necessariamente era erro dos músicos, porque, como eu pontuei mesmo, há um tempo atrás, tinha quem fizesse essa parte do business, sim, concorda? sim, Quando sim. a gravadora fazia tudo por você, você ia lá, sentava no contrato. Eu lembro que a gente chegou a sentar na Sony com um cara que hoje é muito grande dentro da Sony, né? E ele foi ouvir a nossa música através de um empresário, a gente conseguia esse acesso. E ele ouvia aquela música como todo mundo dizia. Tipo, a música tinha 3 minutos, ouvia 10 segundos, já pulava a próxima. Sim. Aí ele ouvia as 10 faixas e dizia, ó, essa é muito boa. Aí deu um toque pra gente, mas tchau, benção, foi. Naquela época, se você fecha ali, tu sai com... O cara faz tudo, você só assina o contrato e sai pra tocar. Era uma maravilha, é o que todo mundo, músico, faz. Então talvez tenha um pouquinho disso, né? Porque antigamente tinha toda uma estrutura de business para te lançar. E hoje não tem. Precisa ter mais visão, né? E se empresariar. E a galera da geração um pouco mais atual, eles não vivenciaram isso, né? Então eles têm que de alguma forma se adaptar. E já nasce em cima da plataforma. Mas mesmo assim, eu acho que eles têm uma visão, eles conseguem fazer alguma coisa, mas a visibilidade que eles conseguem sem orientação ainda é pouca. Ainda é pouco, concordo com você. Entendeu? Porque na maioria das vezes, eu já vi muitos músicos que eles até já mexem com as plataformas digitais, se divulgar basicamente no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas eles não têm uma frequência. Isso é uma das coisas que a gente pontua muito aqui no Visão de Palco, porque ele basicamente assim, eu até contei uma situação eu queria assistir um show de um amigo esse final de semana, e ele fez uma postagem em janeiro que ia tocar em fevereiro, e depois não atualizou mais nada. E quando chegou agora no último domingo, eu simplesmente fiquei sabendo que ele estava tocando porque ele fez uma postagem, mas já no evento. Ou seja, como ele não anunciou, né? Não tem consistência, não tem frequência, e não anunciou isso pro fã dele, pro público, pra contratante, eu que sou brother dele, né? Tocamos junto há muitos anos, eu não consegui nem estar presente no show dele. Isso tendo contato pessoal dele, perguntando no WhatsApp, e aí, quando é que vai ser? E eu aí a gente volta à história do músico artista só. Exatamente. E que infelizmente hoje não é só esse. Só ser um bom músico nos dias atuais não garante o seu sucesso profissional em cima da música. Tem que ter uma adaptação às plataformas, tem que ter uma adaptação à evolução a evolução não só tecnológica, como a evolução, né, do mundo em geral. E realmente eu acho que mais do que isso é o cara não conseguir ter uma diretriz, né? Porque hoje assim, se eu perguntar, a cada 10 músicos que eu perguntar para ele o que você acha da internet, das redes sociais, é bem provável que de 9 a 10 vão falar que acha importante. Beleza. E a segunda pergunta, tá, e o que você faz? Eu posto uns videozinhos, eu posto um show ou outro. Tá, mas só isso? Aonde você posta? Eu posto de vez em quando no Instagram, YouTube. É só isso. Na grande maioria, é só isso. E tem muito mais para fazer, né? Sim. Porque a visibilidade está ali, né? A gente costuma dizer que a atenção está no celular, né? A gente tem mais aparelho celular no Brasil do que habitante, então... Então, assim... E é um meio bacana de trabalhar. A atenção está basicamente ali, né? Mas você acha que é uma barreira mental do músico que lá tinha uma base e que só fazia o principal, que era só tocar, né? Para ele fazer essa adaptação mesmo de um mapa mental dele, de tipo assim, hoje eu entendo que não adianta só tocar muito bem, eu tenho que tocar muito bem, eu tenho que divulgar, eu tenho que vender meu show, eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que montar a minha equipe, eu tenho que contratar, eu tenho que produzir o meu próprio evento. Você acha que é um pouco da barreira dele ou um certo comodismo? Você diz uma barreira psicológica? Porque como ele não vivenciava isso, ele nasceu, diferente talvez de uma geração mais atual, ele nasceu em cima assim, eu vou aprender a tocar, vou fechar um grande contrato e vou virar popstar, por exemplo, né? E você acha que essa barreira, ele não conseguiu se adaptar ao mundo atual para isso?
Eu acho que já não tinha uma vontade de fazer, uma vontade de correr atrás. Mais empreendedora, né? Mais empreendedora não tem. É aquilo que eu falei no começo, o artista não tem essa visão. Sim. Ele não desenvolve essa visão. Sim. A gente não sabe por quê, se é por paixão só, mas eu acho que existe um bloqueio aí. Sim. É como se fosse assim, eu sou artista, eu não tenho que pensar nas outras coisas. Mas para você ser qualquer coisa, seja lá o que for que você for trabalhar, para você ser bem sucedido, você vai ter que se divulgar. Se hoje você vê, eu falo de outras coisas também, mas um dentista abre um consultório hoje, como é que ele consegue ter clientes se ele não fizer uma divulgação? E aí eu vivencio isso um pouco, porque minha esposa é dentista, então, e a formação da odontologia é basicamente o dentista aprende a clinicar e o músico aprende a tocar. Sim. Só que o dentista, na maioria das vezes, abre um consultório, só que abrir um consultório não é simplesmente tratar do paciente. Não. Ele precisa divulgar o consultório, ele precisa ver a parte financeira. Não. E o músico não tem essa visão. O dentista até tem, ele pode até não saber e não faz, porque ele não aprende isso na faculdade. Mas o músico nem isso tem. Ele acha que simplesmente vai aprender a tocar, vai montar uma banda, ou vai estruturar, ou vai se tocar solo, e só aquilo basta. Talvez é um pouco disso. Agora, eu entendo também que não existe conteúdos ou algum tipo de, seja curso ou ensinamento, que dê um passo a passo para o músico a fazer isso. Porque na grande maioria das profissões, eu falo até que um Sebrae, por exemplo, da vida ajuda os pequenos empreendedores, e micro e grandes empreendedores, e o Sebrae existe uma cartilha do que você tem que fazer ali para divulgar um negócio. E posso falar besteira, não sei se isso tem, é bem provável que você não tenha adaptado para música. Não tem, porque eu já fiz o Sebrae. Então, tá aí para você comprovar isso. Então, assim, você não tem isso projetado. E, na verdade, assim, a nossa classe musical ela é muito carente disso. Se você tiver realmente uma orientação que te fale, se você seguir o passo A, B, C e D, ele tende a te projetar para um outro nível, profissionalmente, do business, e não só musicalmente. Você acha que isso seria um grande start para levar? Que seria, mas com toda certeza. Com toda certeza. É o que eu acho que eu falei quando a gente não estava gravando. Se tivesse na época verdade, um passo a passo de como chegar a um ponto que você possa viver de música, né? Porque mesmo que nada é difícil ser alguma coisa que te dê certeza, porque nada na vida, nem uma faculdade você faz a faculdade, termina, não quer dizer que você vai estar empregado depois da faculdade. Pois é. Mas existe uma metodologia, existe um passo a passo que te garante. Outro dia, quando eu falo às vezes outro dia, tem uns 2, 3 anos, eu ouvi o Nelson Motta falando que a digitalização, o meio digital, ele veio com duas coisas. Uma, hoje em dia dá para todo mundo fazer seu trabalho de música e viver dele. Sim. Mas também hoje em dia ele se tornou um pouco mais democrático, porque a gente não fica na mão dos grandes. Vai ganhar milhões pelo meio digital, mas vai viver e viver bem de música. Sim. Então, ele falou isso e eu ainda não estou vendo ninguém se mexer para isso. Tem um ou outro que está conseguindo, porque deve ter alguém por trás fazendo essa parte isso, né? de que digital. faça isso por ele, Então, o que falta mesmo é, se tivesse isso, na minha época eu tinha feito. Eu faço essa pergunta para você, mas eu também venho dessa mesma percepção de que, assim, não existia... A gente sempre, o músico estuda muito, né? Sim, essa é a realidade. Sim. Eu fiz um comentário e que quem não era músico não gostou muito, mas que, assim, eu arrisco dizer que o músico estuda mais do que o médico. É claro que o médico também estuda a vida inteira, não é só os 8 anos de residência e faculdade, né? Ele continua estudando, mas o músico também vai nessa mesma frequência. O tempo todo, você não pode parar. O cara que está envolvido ali, ele aprende muito na prática, mas ele normalmente tende a estudar bastante. Mas eu vejo que realmente, assim, se lá atrás, o tempo que a gente se dedicou para estudar a música, sei lá, cada um tem, eu, por exemplo, devo ter estudando pelo menos mais de 10 a 15 anos, estudando fielmente ali a música em geral.
a parte teórica, a parte prática disso. Se eu tivesse reservado 1 ou 2 anos para estudar e tivesse alguma coisa que me ensinasse uma metodologia de, tá, beleza, você iniciou um projeto musical, como é que é todo o início? O início é assim, você tem que estruturar, por exemplo, como você vai se projetar, como é que você vai divulgar, como é que você vai montar uma base, por exemplo, de custos, né? Porque a gente sai para tocar e a gente acha que aquele show é tudo que você vai receber, né? Sim, né? Só que você tem translado, você tem estadia, você tem alimentação, você tem tudo isso. Isso, né? Dando um exemplo, né? Que o músico não pensa, não faz conta para isso. Ah, beleza, show, Depois um exemplo. nem cobra em cima disso. O show custou R$2.000, R$3.000, R$5.000. Mas ele teve um custo para chegar lá de, sei lá, de R$1.000. Então ele não está recebendo R$5.000 da íntegra. Ele está recebendo 4. E se tivesse alguma coisa que estruturasse, seria realmente muito mais fácil a gente seguir o início, meio e fim e falar, bom, beleza, a base eu tenho, né? Eu já sei tocar, eu já estudei para isso, mas a base eu tenho. Agora eu sei me divulgar, agora eu sei organizar uma planilha, por exemplo, estruturar minhas finanças musical, agora eu sei, por exemplo, minha rede de contato de contratantes, eu sei como lançar a minha agenda de show. Isso com certeza era uma coisa que, se tivéssemos uma base, iria projetar muito mais, né? Para o futuro, né, musical. A gente vê muito faculdade, a gente estava falando de médico. Sim. Mas quando uma pessoa está na faculdade estudando, ela não estuda só aquela matéria. Exatamente. Ela estuda várias coisas que ajudam a direcionar o trabalho dele. Exatamente. A gente só fica na música. Na música a gente só estuda A gente música. não estrutura mais nada. A gente não tem um setor administrativo para estudar. A gente não... Então, esse estudo livre, pode estudar muito mais do que um médico. Sim. Mas esse estudo livre, ele é desordenado no sentido de te dar um caminho. Né? E não tem, né? Essa coisa administrativa, eu sinto que não tem nenhuma mesmo que fosse uma instituição, isso não tem isso, né? Não. Realmente é uma... E é o que está faltando no mercado, sempre faltou, mas assim, eu acho que hoje, quem lançar isso, quem fizer uma coisa assim, vai conseguir ajudar muita gente, né? Muita gente, provavelmente ter êxito. Vai ter êxito com essas pessoas. É bacana. O projeto que a gente faz aqui, e eu sempre pontuo que o Visão de Palco, ele tem um foco em ajudar os músicos a se divulgarem através do marketing musical. Sim. Eu chamo isso de marketing musical, e vou te ser sincero, eu nunca fui de ouvir essa expressão, marketing musical, mas para mim o marketing musical, eu intitulo ele como marketing para os músicos através das plataformas, da internet. Sim, precisa conhecer, né? Basicamente são conteúdos que a gente leva um pouquinho disso, como o cara se divulgar no show, como de repente a gente pontuou lá, fazer uma live dentro do seu próprio evento e conseguir mais seguidores, como criar depoimentos, por exemplo, de contratantes na sua base, e ter isso postado. Por exemplo, você vai no destaque lá do seu Instagram, você consegue botar ali, postar, por exemplo, depoimentos de 5, 10, 20 contratantes. Porque um contratante que não te conhece, que ele te conhece pelo meio digital, porque você já publica, porque você já posta, ele não sabe, ele sabe como é que é o seu show porque você postou o seu vídeo. Então ele já sabe qual é o seu estilo, o que é que você toca, como é que é a interação, como é que é o seu desempenho, sua desenvoltura em cima do palco, sua presença de palco. Tudo isso ele consegue sentir. Só que ele ainda não tem uma garantia se a galera é responsável, se a galera vai entregar. E aí quando ele vê o depoimento, se ele vai chegar no horário, se vai entregar o show, se a galera de repente não vai se exceder ali numa bebida ou outra e ter algum problema dentro do... Gerar um problema para o contratante. Ele não tem isso. Mas quando você pega um depoimento do contratante, de 1, 2, 10, quantos você tiver, e coloca isso, por exemplo, em destaque no seu Instagram, que é bem prático, isso eu faço uma analogia como uma compra pela internet. Porque assim, você vai comprar um produto pela internet num site que você não conhece, a primeira coisa que você faz é o quê? Você tem de olhar referências, né? Sim. Pô, vou comprar um produto, não conheço o site, o que eu faço? Vou olhar referência. O que as pessoas estão falando? E para o teu contratante que só está te conhecendo pelo meio digital, ele vai fazer a mesma coisa. Porque quando ele olhar ali e ver que 1, 2, 3... Ele vai comprar o músico, vai comprar aquele serviço do... Porque alguém também já chancelou, né? Alguém já falou assim, esse cara... Isso gera credibilidade para um próximo contratante. E aí são detalhes, né? A gente está falando de pequenas dicas, né?
cumpre horário, que você é responsável, Sim. que você toca bem, ele vai... Isso Isso é importante. E quando a gente pede esse depoimento, a gente pede algo até bem íntegro, tem que ser íntegro, né? Até porque se o cara te contratou uma ou duas vezes, ele tende a falar bem de você porque ele gostou, senão ele não teria te contratado pela segunda. Na primeira vez, de repente ele te contrata e não gostou, mas te contratou no mínimo pela segunda. Então você vai lá, pega um depoimento dele, grava e posta. Porque o próximo contratante que não te conhecer, ele vai olhar lá e vai falar assim, ah, bacana, pô, legal. Fulano, Ciclano, Beltrano, e possa ser que ele até conheça alguns daqueles contratantes. E que aí gera, né? E eu percebo, Dora, que a indicação para músico, indicação não só física, ela conta muito. Sim. Se eu te indico para um evento e o contratante não te conhece, ele leva em consideração a minha indicação. Sim. E ele te conhece de olho fechado, ele te contrata de olho fechado. Agora, se você for lá e bater na porta dele, ele já não tem essa tranquilidade. Não. Muita gente não abre e não quer saber. Já tem conhecidos, pelo menos na minha época também tinha isso. Sim. Já desconversa, fala que já tenho, às vezes não tem, mas não te conhece, não sabe a indicação. Mas na íntegra, o que ele está fazendo, ele não tem certeza do seu trabalho. Sim. Né? Ele quer se assegurar também. E na época do CD, você entregava o CD na mão dele, né? Um CD, um release, um mapa de palco. E aí aquilo era a tua garantia. E que, sinceramente, o CD também não queria dizer nada, né? Porque a gente anda pro estúdio, o Pro Tools faz milagre. Deve ter vários outros, né? Faz milagre. Aí começou a botar pra cantar 1 hora de graça. Né? Mas você vai evitar isso também. Quando você vai pra gravação dos seus vídeos e postando, aí o cara não tem dúvida se você é um cara que canta bem ou não canta bem, se você se envolve com o público. Então, assim, hoje, sinceramente, eu, se fosse contratante, seria muito mais fácil eu avaliar um cara pela internet. Era só olhar meia dúzia de postagens dele, olhar as redes dele, para saber se o cara realmente entrega, né? E fechar o negócio com ele, basicamente. Não precisa, porque um CD não te garante nada. O CD qualquer um grava por você e você entrega na mão, o cara, nossa, que CD legal. E aí vai achar que o negócio ali, quando chega ao vivo, é outra realidade. Já no mundo do digital, a gente já não tem isso, né? Já fica muito mais fácil para... Mas eu acho que se você está trabalhando com isso, tentando ajudar, eu acho que é uma ótima ideia, porque vai facilitar a vida de muita gente que não sabe por onde andar, né? Por onde ir. E às vezes falta só uma orientação, né? É tipo assim, vai, grava o seu show, vai e posta. Não usa só uma plataforma, usa Facebook, Instagram e YouTube. Separa a lista, monta a lista dos seus contratantes. Lança a sua agenda. Às vezes o passo a passo. É claro que tem vários outros processos dentro da própria metodologia de visão de palco, tem vários outros processos, não são só esses. Mas isso basicamente seria um passo a passo. E aí tem bastante conteúdo para vocês estarem consumindo aí nas nossas plataformas. Eu queria deixar, ver se a Dora quer fazer mais alguma ponderação para a gente estar encerrando. Já deve ser quase 11 da noite, né? A gente se você quiser fazer alguma ponderação para a galera, né? Para os seguidores aí do Visão de Palco. Olha, eu acho que esse trabalho que você me apresentou, ele tem uma área enorme para você poder atuar com os músicos. Eu acho que é uma ajuda assim, imprescindível. E se fosse na minha época, eu estaria contribuindo, né? Contribuindo com isso. Eu pretendo voltar a cantar, voltar a fazer alguma coisa. Eu estou com outro projeto agora, mas provavelmente a gente vai se falar de novo. Mais vezes, com certeza. Você vai me ajudar aí. Sim, muita com certeza, coisa ainda. E é isso, eu queria mandar um grande abraço para todos aí, seus fãs, seus seguidores. Tá? Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu também. E agora a gente vai falar muito de música. Com certeza. Tá bom? Galera, é isso aí. Obrigado. A ideia é a gente fazer esse bate-papo aqui. Nós vamos fazer outros eventos, né? Nesse quadro, basicamente aí, que é bater um papo com os músicos, entendeu? E aí nós vamos estar anunciando aí pra vocês, tá? Quero agradecer, obrigado pela presença. Obrigada tá? a você. E a ideia é a gente estar contribuindo com vocês aí um pouquinho da nossa experiência, né? Eu tenho certeza que muita coisa que a Dora vivenciou é um pouco da sua realidade também. E cabe a gente olhar um pouquinho pro nosso mundo, né? E buscar novas oportunidades. Eu acho que se nós fizermos a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. E se o seu resultado, de repente, não está sendo legal, se você já tem um sucesso,
se da forma como você está trabalhando, bacana, show de bola, toca pra frente, dá depoimento, fala com a gente como é que você faz o seu negócio, que funciona, porque vai contribuir com os músicos. Mas se por algum motivo você não está conseguindo viver da música, se a música não está conseguindo te sustentar, se você tem dupla jornada, se trabalha em 2 lugares, ou se você por algum momento teve até que se afastar da música, eu acho que é hora de realmente, de quem quer, buscar algumas oportunidades e agir de forma diferente. Porque se a gente continuar se divulgando ou tocando como há 20, 30 anos atrás, os resultados vão ser os que a gente já tem colhido hoje. Que eu acredito que para a grande maioria aqui não tem sido um resultado que vocês querem. Não estou dizendo que seja ruim, não, mas eu tenho certeza que vocês querem muito mais do que isso, né? Então, assim, o projeto é basicamente isso. E nós vamos fazer, assim, papo de músico, mais vezes, com mais pessoas, para a gente estar dividindo isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada tá? a você. E um abraço, galera. Tamo junto, hein? Até mais. Tchau.